E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Tutorial Medicina. Eu sou o Henrique e no vídeo de hoje a gente vai ser uma continuação do vídeo anterior sobre a diabetes gestacional, agora falando com foco mais no manejo desse paciente. Se está gostando, não se esquece de se inscrever ali embaixo, deixa o comentário e vamos então para o vídeo agora. Então, sobre a diabetes gestacional, só relembrando o que é a diabetes gestacional. A diabetes gestacional é uma diabetes que ela se desenvolve durante o período gestacional, mas que ela é exclusiva desse período. Após passar a gestação, quando ela se resolve, a diabetes também vai cessar. Esse é o conceito da diabetes gestacional. Ela é uma resistência insulínica aumentada que eleva a glicemia durante o período gravídico, mas que regride depois disso. Qual seria então a razão para a gente tratar a diabetes? Eu já tinha falado até no vídeo anterior sobre a parte epidemiológica. A diabetes está muito relacionada a diversas complicações da gravidez, tanto pondo em risco a vida materna quanto a vida fetal. E por isso que é muito importante tratar ela e o rastreio dela é cada vez mais preconizado. Isso é bastante divergência entre as literaturas, mas todas elas afirmam que é muito importante que faça o rastreio e o tratamento da diabetes para prevenir diversas complicações. E aqui a gente pode citar principalmente a parte da pré-eclâmpsia, que é um alto risco de morte materna, que ocorre e a diabetes está diretamente relacionada, e também todas as complicações que pode levar para o parto, porque a diabetes está muito relacionada com o aumento do peso fetal excessivo, que gera a chamada macrosomia, e ela pode gerar as complicações obstétricas, tanto é que ela está muito relacionada ao parto instrumentalizado e o parto cirúrgico. E como que a gente vai fazer o manejo da diabetes? Falando primeiramente com relação à parte de consultas, o que muda no pré-natal de uma diabética para o pré-natal de uma gestante não diabética? As consultas, geralmente devem ser feitas de 15 em 15 dias até que chegue a 34 semanas, e depois das 34 semanas elas são preconizadas como consultas que devem ser feitas semanais. Além disso, ela tem que ser feita uma urocultura trimestral para o rastreio de infecções urinárias. Por quê? Porque na gestação é preconizado que trate infecção urinária mesmo que seja assintomática. Isso é, a gestante não tem sintoma nenhum, mas mesmo assim ela está cursando com infecção urinária. Aqui é uma indicação de tratar assintomático. Além disso, é preconizado também que se faça o ultrassom morfológico e o ecocardio com 26 semanas, porque a diabetes está relacionada com malformações cardíacas. Não seria mais específica da diabetes com relação a malformações, mas aqui a gente diverge com relação a malformações da diabetes quando ela é prévia ou quando a gente tem a diabetes gestacional. A diabetes de uma gestante que ela já tem a diabetes antes, ela está relacionada com malformações. A diabetes gestacional não, ela tem as complicações maternas, que já até foi falado no outro vídeo, e fetais. Mas as malformações não estão relacionadas aqui, seria mais para a gestante que já tem a diabetes e daí engravida. As mais frequentes são as cardíacas, mas a mais específica da diabetes seria a síndrome da regressão caudal. Isso é, o feto acaba tendo uma regressão da parte dos membros inferiores. Isso é bem específico da diabetes antes da gestação. Além disso, também é preconizado o Doppler de artérias uterinas com em torno de 26 semanas, o ultrassom seriado mensal a partir de 28 e o perfil biofísico fetal a partir de 32. Isso diverge bastante já da gestação, quando ela não é diabética, não é de alto risco aqui. E como é que a gente tem aqui a parte de tratamento? A gente divide o tratamento aqui em dois também. Como seria da diabetes normal, a gente também vai ter o tratamento farmacológico e o não farmacológico. Os objetivos desse tratamento seriam aqui a normoglicemia, manter a glicemia dentro da faixa padrão, a faixa esperada para a gestação, a prevenção da cetose, que pode também gerar risco materno e fetal, o ganho de peso adequado conforme o IMC e também o bem-estar fetal. São os objetivos aqui quando faz o tratamento da diabetes gestacional. Além disso, a gente também vai ter as indicações para tratar direto com insulina essa gestante. A gente tem aqui o uso prévio de insulina. Se a gestante já usava insulina antes, ela agora vai continuar usando insulina durante a gestação.
Se ela usava antes hipoglicemia antioral, como por exemplo a metformina, que é muito utilizado dentro da diabetes, ela vai passar a usar insulina aqui. Ou se ela não atingiu as metas preconizadas de glicemia dentro dos 15 dias aqui, que é feito o MEV, que seria a mudança do estilo de vida, se ela não atingiu essas metas, também está indicado o uso de insulina. Além disso, se durante o ultrassom de 29 a 33 semanas, se a circunferência abdominal fetal está acima do percentil 75, também é uma indicação preconizada para que se inicie a insulinoterapia para essa gestante. Falando sobre a terapia, a parte não farmacológica, ela é dividida em dois braços aqui. Seria a avaliação nutricional e também a parte de exercício físico. A avaliação nutricional, quando a gente tem uma gestante que ela é diabética, ela deve ser encaminhada para nutricionista. Bem como a parte de exercício físico, o ideal é que tenha um educador físico orientando o que deve ser feito e o que não deve ser feito. Aqui eu vou falar um pouco por cima sobre como é que seria preconizado para ser feito aqui, mas tem que ser uma avaliação de um profissional. A avaliação nutricional ela vai se basear principalmente com relação ao IMC e quanto que essa gestante deve ganhar peso durante a gestação. Aqui a gente pode notar que ela varia com relação ao trimestre e com relação ao IMC prévio dessa gestante, quanto que é esperado que ela ganhe de peso e quanto que estaria acima ou abaixo. Isso aqui é muito importante para ela, para não atingir o sobrepeso ou obesidade durante a gestação. Mas é importante ressaltar aqui que a gestante ela não deve perder peso durante a gestação. Ela sempre ganha, mas só que aqui ela ganha conforme o peso que ela já tinha antes. Além disso, tem os exercícios físicos. A gente não pode ter nenhum exercício físico que seja extenuante para a gestante. Aqui tem diversos exemplos, que seria caminhada, natação, ciclismo, aeróbica de baixo impacto, yoga. Todos esses aqui que estão listados foram tirados do Manual do Ministério da Saúde de 2019 e são exercícios que são recomendados para gestantes. Mas é importante ressaltar que esses exercícios têm que ter como uma base que a gestante ela não pode ficar muito cansada. O objetivo seja que ela fique moderadamente cansada, mas que durante a prática do exercício uma avaliação seria que ela consiga conversar durante essa prática, para mostrar que ela não está sendo extenuante, que não está tirando o fôlego da gestante, porque isso seria prejudicial para ela. E como seria feito o controle glicêmico para a gente avaliar se a gestante está dentro do esperado ou não? Ele é feito em 4 medições. Quando a gente faz o diagnóstico da diabetes gestacional, são feitas 4 medições durante o dia. Aqui a gente tem antes do café, depois do café da manhã, após o almoço e após a janta. E é feito esse controle geralmente durante um mês e com 3 dias durante a semana. Geralmente é o que é feito para conseguir avaliar essa gestante. Já vai ter um bom parâmetro para avaliar ela. E a gente tem aqui como as metas em jejum. A glicemia capilar ela teria que estar menor do que 95. 1 hora depois de comer ela teria que estar menor do que 180 e 140 e 2 horas seria menor do que 120. Se tivesse dentro desses parâmetros 95, 140 e 120, ela está no esperado e esse aí vai ser o tratamento dela, vai manter assim. Agora, se ela começar a passar disso, aí tem que entrar com outras medidas de tratamento, aí não mais a parte farmacológica. Isso aqui ela é tentado por 15 dias para ver se ela mantém dentro dessa meta. O tratamento farmacológico ele é dividido em duas partes aqui. Seria a parte de insulina e mais recentemente está sendo implementada nos manuais do Ministério da Saúde a parte da metformina. A insulina, ela com certeza ela é a primeira escolha para tratamento da diabetes gestacional. E a dose inicial geralmente é 0,5 unidades por quilograma. Isso é, a metade do peso seria a quantidade de insulina que ela vai começar a dose geralmente. E a gente tem as duas insulinas que elas são as mais utilizadas, que seria a NPH, que ela tem ação intermediária, e a insulina regular, que ela tem ação rápida. E aí então a gente faz a avaliação dessa gestante também com a glicemia capilar. Aqui a gente vê que a NPH ela tem uma ação muito maior do que a regular, que ela tem ação rápida. Isso é, quando a gente quer controlar a glicemia pós-prandial, o ideal seria utilizar a insulina rápida, e a pré-prandial ou em jejum seria a parte da insulina do NPH, que seria a intermediária.
Lembrando que é importante que a gestante, quando ela faz uso de insulina, as medições elas não são mais feitas 4 vezes ao dia. Geralmente elas são preconizadas para serem feitas 6 vezes ao dia. E aí seria antes e após o café, antes e após o almoço e antes e após a janta. Bom, e falando daí sobre a metformina, onde é que ela entra aqui? A metformina ela é a segunda escolha para o tratamento da diabetes na gestação. A dose ela varia entre 500 a 2.500 miligramas ao dia. É uma dose já preconizada, que é utilizada até nas não gestantes. Mas ela é tratada como uma terapia adjuvante ou alternativa ao uso da insulina. Isso é porque ela não tem estudos totalmente comprobatórios ela é eficaz, mas o problema é que ela pode ultrapassar a barreira transplacentária. Não tem estudos ainda definindo se ela não está diretamente relacionada com malformações ou não. Sugere-se que não, por isso que coloca-se ela como um possível uso dentro da gravidez, mas ela não é a primeira escolha justamente por causa disso. E ela está indicada em quais casos? Seriam nos casos que a gestante ela não consegue ter acesso à insulina, ou ela tem muita dificuldade de administrar, ou então essa gestante ela está com uma dose muito alta de insulina e ainda assim ela não consegue controlar a glicemia e ela continua aumentando de peso. Essa dose geralmente ela é colocada como 100 unidades ao dia. Se ela está acima de 100 unidades ganhando peso e não consegue atingir o controle glicêmico, está já indicado o uso de metformina durante a gestação. Além disso, o manual da ADA também preconiza que faça o uso de AAS, aí coloca a dose entre 60 e 150 mg por dia, geralmente fica em torno de 100 mg ao dia, para a prevenção da pré-eclâmpsia, justamente pelo que eu tinha falado antes, e até no outro vídeo também, da relação da diabetes gestacional com a incidência de pré-eclâmpsia. E o AAS ele é utilizado para fazer a prevenção da pré-eclâmpsia nessas gestações que têm um alto risco. E como é que é feito o manejo periparto dessa gestante? O medicamento de escolha aqui seria, para quem está em tratamento farmacológico, seria a insulina. Mantenha a insulina como primeira opção sempre. E o objetivo aqui seria uma glicemia que ela esteja em torno de 70 até 120. Essa gestante ela é mantida em jejum por no mínimo 8 horas. Ela não vai comer a partir do momento que ela internar para ter o parto. É mantido em soroglicosilado a 5%, 5 a 10% dependendo da referência. É preconizado que faça insulina regular, associada aqui com o soroglicosilado, para manter a glicemia dentro dessa faixa de 70 até 120, sempre vendo se ela não está muito alta ou muito baixa, e a gente vai ver isso com a glicemia capilar, que deve ser feita entre 1 ou 2 horas. A cada 1 ou 2 horas tem que estar sempre medindo a glicemia dessa gestante para ver se não está aumentando ou diminuindo muito. A diabetes, quando ela está controlada com atividade física e a dieta, a gestação ela pode ser mantida até 40 semanas. E se essa gestante não entrar em trabalho de parto antes disso, aí está indicado fazer a indução eletiva após as 40 semanas. E a DM, quando ela está controlada com a insulina, aí é indicado que mantenha-se a gestação só até 38 semanas pelo risco das complicações, principalmente a parte de distócia de espáduas, que o feto vai ficando muito grande. Além disso, é importante lembrar que se o feto é macrossômico, isso é, se ele passa de 4 kg, 4,5 kg, já é uma indicação formal de cesárea para essa gestante, não vai estar mais indicado o parto normal, aí seria já o parto por via alta. E com relação ao parto, que eu tinha falado antes ali, com relação à parte de distócia de espáduas, que seria a distócia dos ombros, que o feto, quando ele começa a ficar macrossômico, quando ele cresce muito, o principal local que ele começa a acumular gordura seria em volta dos ombros. E isso dificulta muito a saída do canal vaginal na hora do parto. E tem algumas manobras que são feitas na tentativa de fazer a liberação desse ombro e esse feto consiga sair pelo parto normal. A primeira manobra, geralmente, ela é a associação da pressão suprapúbica, ou também, às vezes, é a manobra de Rubin, que é a 1, e associada com a manobra de Mac-Roberts, que ela é feita o quê? Seria exatamente como está aqui. Seria uma hiperflexão da coxa, associada com a pressão ali suprapúbica, para tentar fazer com que o ombro reduza desse feto.
fazer a adução desse ombro. Já a manobra de Rubin 2 já seria ela bem parecida com a Rubin 1, só que a Rubin 1 ela é feita uma pressão suprapúbica de modo externo. Essa aqui o obstetra ele acaba colocando a mão dentro e fazendo essa adução do ombro de uma maneira já manual dentro da vagina, para tentar reduzir esse ombro e ele passar pelo canal vaginal. E se ainda assim não conseguir, tem uma outra manobra que seria a manobra de Woods, que ela é feita o quê? Ao invés de pressionar o ombro pela parte posterior, é pressionado o ombro posterior pela parte anterior. O ombro posterior seria o ombro que está mais embaixo aqui na foto. E de modo que vai pressionar para o neném conseguir girar 180 graus. Tanto é que essa manobra ela é a manobra chamada de manobra de saca-rolhas. Também seria um outro jeito de chamar ela, em que o ombro está impactado ali e tenta fazer um giro de 180 graus para liberar ele e conseguir nascer pelo parto normal. Lembrando então aqui, para finalizar esse vídeo, que após o parto tem que ter um retorno dentro de 6 semanas para a UBS para fazer o teste oral de tolerância à glicose com 75 gramas de glicose, para ver se essa gestante ela mantém uma diabetes após a gestação ou se foi só durante a gestação mesmo. E lembrar que as gestantes que já faziam uso de insulina, isso é, as que já eram diabéticas antes da gestação, elas vão voltar a usar a insulina, só que na dose de 1/3 que estava usando agora. O tratamento para diabetes gestacional, na maior parte dos casos, não requer nenhuma intervenção farmacológica, na maior parte dos casos consegue controlar só com exercício e a dieta. E lembrar também que tem o risco de DM futuro, tanto para a mãe quanto para o feto. Quando desenvolve a diabetes gestacional, ela aumenta significativamente a chance dessa gestante depois acabar desenvolvendo a diabetes mellitus do tipo 2. Essas foram as referências utilizadas para fazer a aula de hoje. E um agradecimento a você e a Slides Go também pelos templates aqui. Se tiver algum comentário, pode deixar lá nos comentários do vídeo. E por hoje então foi isso, espero que tenham gostado. Se gostou, não esquece de se inscrever, deixa o like ali embaixo e também comenta. E até a próxima!